Tiago 3, versículo 1. Meus irmãos, vou parar aqui só para a gente dar uma introdução, porque esse capítulo de Tiago 3, ele é um capítulo muito importante e é uma lição muito forte, porque nós vamos ver aqui que ele fala como nós devemos agir diante das situações, diante das emoções e diante de algumas coisas que a gente gostaria de não ter, de alguns sentimentos que a gente gostaria de não sentir. Então é importante a gente ver aqui no começo que ele está falando para quem? Meus irmãos. Isso quer dizer que ele não está falando para incrédulos, ele não está falando para quem ainda precisa converter, ele está falando para irmãos. Ou seja, ele está falando para mim. Meus irmãos. E eu acho importante que a gente possa nessa noite ler esse texto com essa mente, isso é para mim. Não pensando no irmão do lado, ou no irmão distante, ou em alguém que você gostaria que ouvisse isso, mas pense em você, porque como nós estávamos falando aqui, paz não depende do que os outros fazem por mim, eu ter paz depende do que eu faço. Quer alguém que foi mais injustiçado do que o Senhor Jesus? E o Senhor Jesus, um pouquinho antes de ser crucificado, ele virou para os seus discípulos e falou assim: a minha paz eu vos dou. Jesus estava para ser crucificado e era algo muito maior do que o natural, e o natural de uma crucificação já é muito grande, mas a gente sabe que ainda mais do que a dor física, a dor emocional incomoda, e Jesus estava com os nossos pecados em cima dele. Pensa, a maior dor que você já passou estava sobre Jesus, ele estava com todas as consequências do mundo, e ele estava longe de Deus, ele ia ficar longe de Deus no momento ali da crucificação, que ele fala: Senhor, Senhor, por que me abandonaste? Então ele estava para passar por um momento muito difícil, de muita injustiça, mas ele falou assim: eu vos dou paz, a minha paz, não a dou como dá o mundo. Então a gente precisa saber que essa palavra é para nós, para que nós tenhamos paz. E aí a gente continua vendo Tiago 3, versículo 1. Como nós vimos, ele falou: meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Por que isso é tão importante que a gente preste atenção para nós? Porque é muito mais provável nós darmos importância para as coisas que a gente faz do que para as coisas que a gente fala. E às vezes a gente acha que não tem problema nós perdermos o controle da língua, seja falando do próximo, com o próximo, ou seja falando de nós. Porque quem é o pai que gostaria de ouvir alguém falar mal do filho? Você também é filho de Deus. Você não deve falar do próximo e nem de você. Coisas que são contra a Bíblia. E às vezes a gente acha que isso não tem tanta importância. E a gente controla o corpo, e devemos controlar, mas a gente libera o quê? A língua. E aí você libera sobre a sua
família, sobre os seus próximos, sobre você mesmo, palavras que você não deve liberar. Ah, isso nunca vai dar certo para mim. Ah, eu nasci mesmo para sofrer. Ah, mas você não acerta uma. E a Bíblia está falando, olha aqui, versículo 6. Ora, a língua é o quê? Fogo. É mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Olha como é importante o que você faz. E a gente pensa, não, porque eu não estou fazendo nada, não importa o que eu falei. Mas olha o que a Bíblia diz sobre a língua. E muitas vezes a gente perde a paz pela boca. A gente abre a boca e sai a nossa paz. E aí ele continua dizendo: pois toda espécie de feras, de aves, de répteis, de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar, é mal incontido, carregado de veneno mortífero. Ah, mas isso aqui está falando para aquelas pessoas que não creem em Deus, que falam que não se deve falar. Vamos lembrar o que a gente leu no início, meus irmãos. E nós precisamos lembrar, o que não vem do fruto do Espírito, não deve sair da nossa boca, porque vai tirar a nossa paz. Se a palavra de Deus diz, provai e vede que o Senhor é bom, nós podemos falar que não vai dar certo para nós? Se a palavra de Deus diz que nós devemos bendizer, nós podemos amaldiçoar a nossa família? Olha o versículo 9, com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce, o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Você pode levantar a sua mão, dizer, em nome de Jesus, da minha boca, de agora em diante, sairão palavras de paz. Nós não vamos amaldiçoar os nossos irmãos, nem a nós mesmos, mas nós vamos declarar pela fé aquilo que o Senhor tem para nós. Coloque um versículo, mesmo que você não sinta, mesmo que você não veja, diga palavras de fé. Ah, mas lá no meu trabalho está tudo conspirando contra mim. Declare, o Senhor promete que Ele vai abrir as janelas dos céus, vai derramar bênçãos sem medidas para aqueles que obedecem. Declare, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E o inimigo coloca na sua mente, essa pessoa não tem jeito. Essa pessoa aí sempre foi assim, desde antes de você nascer ela é assim. Desista. Declare, eu e minha casa serviremos ao Senhor. O inimigo coloca, isso aqui veio para te destruir. Isso aqui veio para que você possa sofrer. Declare, eu tenho para você pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. É difícil, é difícil, mas o Senhor nos mostrou o caminho para que a gente possa vencer. E aí nós vamos poder viver em paz. E a gente continua dizendo, e o cerco continua apertando. O cerco continua apertando, mas é para o nosso bem, mas é para que a gente não perca a nossa paz. Versículo 13, ele fala assim, quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante com digno proceder as suas obras. Nós temos muita vontade de, quando a gente tem razão,
mostrarem força da justiça, não é verdade? Mas eu estou certa. Esse colega aqui de trabalho errou mesmo e agora eu vou descer a lenha. Ah, mas essa pessoa aqui perto de mim, meu pai, meu filho, meu irmão, meu namorado, meu cônjuge, errou mesmo. E eu vou rasgar o verbo porque ela merece ouvir. Versículo 13, mostra em mansidão de sabedoria. Sabe por quê? Quem é que tem todo o direito do mundo de rasgar o verbo com você e comigo? Jesus. Ele fez isso. Ele te condenou. Agora você vai ver, você vai sofrer o resto da sua vida porque você fez isso. Não. Ele te mostrou o caminho. Lembre-se, a sua justiça vem de quem? Vem de Deus. Mostre aos seus irmãos, aos seus próximos, até mesmo aqueles que ainda não são irmãos, o caminho de Deus. É claro que você não vai ficar se colocando debaixo da injustiça. É claro que você vai correr atrás daquilo que Deus te deu. É claro que você vai proteger o que Deus te deu, é claro. Mas você vai fazer isso em mansidão, com palavras de fé, de paz, confiando que a justiça vem de Deus. E aí o versículo 14, ele continua nos mostrando tudo que tira a nossa paz. Palavras erradas, seja para o outro ou para nós. Ira incontida. E aí ele continua, versículo 14, olha só. Se pelo contrário, tendes em vosso coração o que? Inveja. E inveja amargurada e sentimento faccioso. Gente, faccioso é o que? Competição. Nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Ah, mas eu sou convertido. Eu não tenho isso. Opa, para quem que ele está falando? Quem que a gente leu aqui no início? Irmãos, está falando para mim. Está falando para você. Sabe por quê? Porque se a gente acha que isso não pode tentar entrar em nós, esse sentimento, porque nós somos convertidos, a gente vai cair nesse erro aqui que ele falou no final. Ou a gente vai mentir contra a verdade, ou a gente vai vai se gloriar com isso. Porque a gente pensa assim, não, mas isso que eu estou sentindo não é inveja, não é amargura, não é sentimento faccioso, porque eu já aceitei a Jesus, eu já fiquei livre disso. Ah, se não é inveja, isso quer dizer que é certo. Isso quer dizer que é outra coisa. Isso quer dizer que é apenas e aí a gente dá vários outros nomes para isso. E aí a gente vai ou se gloriar com isso, achando que é algo certo, ou mentir contra a verdade, falando não é inveja, não é errado. Mas quando a gente entende que não é porque nós somos más pessoas, não é porque nós estamos negando a Jesus, não é porque nós não somos convertidos que nós não sentimos isso, mas é porque isso vem para todo ser humano, para todo filho de Adão e filha de Eva, citando Nárnia ali, eu e você, filho de Adão, filha de Eva, que vem para todo ser humano. A gente consegue lidar com isso. Porque se a gente acha que isso não vem contra nós, é como se uma pessoa estivesse entrando em uma batalha desarmado. Estivesse entrando ali em um campo cheio de flecheiros, atirando sem armadura, falando, não tem flecha. Elas não vêm contra mim. Mas quando a gente entende que essas coisas vão tentar vir contra nós, a gente faz o quê? Veste a armadura. A gente se arma. E aí a gente consegue vencer. A gente consegue identificar. E a gente consegue fazer como ele faz aqui, olha só. Não se glorie, não minta contra a verdade. Versículo 15, essa não é a sabedoria que desce lá do alto, isso não vem de Deus. Antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Lá se vai a nossa tão desejada paz. Mas se a gente reconhece
a gente consegue colocar aos pés da cruz, colocar diante de Deus, falar: Senhor, eu vou confiar em Ti, eu vou ter a atitude que o Senhor quer que eu tenha, e não a atitude que o meu coração diz que eu devo ter. E a gente consegue viver em paz, porque a gente não se sente mal pelo que vem, pelo sentimento. A gente se lembra que Deus nos olha e Deus nos recompensa pelas nossas atitudes. Vamos pegar um exemplo aqui bem prático, né? Se você sentir muita vontade de comer, você não pensa uma coisa bem calórica aí, um donut. Sente muita vontade de comer o donut. Você tem muita vontade de comer aquele donut. Mas você não come. Não estou falando que não pode comer, gente. Tudo tem um equilíbrio, né? Mas só para dar um exemplo aqui prático. Mas você não come. Você vai ganhar aquelas calorias? Não. O que vai valer para o seu corpo, para a sua saúde? É o que você sentiu ou o que você fez? É o que você fez. Então, se vem esses sentimentos, não pense que você está afastado de Deus porque veio. Você é irmão. Você precisa simplesmente não segui-los. Coloque aos pés da cruz. Ai, mas é difícil. Confie. Coloque diante de Deus. Não siga o sentimento de inveja, de facção, de amargura, de vingança. Não deixe que ele te domine. Coloque aos pés de Deus. Tome as decisões. E aí o seu coração vai acompanhar. Primeiro a gente decide, depois a nossa decisão acompanha. E aí ele diz, versículo 17: a sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente o quê? Pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Você é assim totalmente? Eu acho que ninguém é, senão a gente já estava ali no céu. Mas é o caminho que nós precisamos decidir ter. E é difícil, principalmente com situações em que a gente sente que tem o direito de agir diferente. Seja com pessoas próximas ou pessoas distantes. Mas quando nós decidimos, pedimos: Senhor, me ajude, me mostre, me ajude a andar nesse caminho. Não depende dos outros, depende de mim. Por isso que eu estou dizendo essa palavra. Hoje eu estou pregando para mim. Você está ouvindo para você. Não pense na pessoa do seu lado. Não pense em alguém que talvez você teve algum atrito essa semana. A paz não depende do que fazem por nós, depende do que nós fazemos. E imagina se você tem tanto desejo que alguém que você ama ou que você considera te trate da maneira certa, da maneira justa. Imagine Deus, que te ama tanto, que é seu Pai, não vai ficar tão feliz quando você obedece a palavra dEle, quando você confia nele, quando você tem muito mais desejo de agradar a Ele do que ser agradado por quem quer que seja. Que a gente possa não olhar para o que nós merecemos, mas que a gente possa olhar para o que o nosso Deus merece. Ele é o nosso Pai. Ele deu a vida do seu Filho por nós, por você. Ele te ama. Que você queira agradar a Ele, porque você vai viver aí um relacionamento, um amor que supre todas as suas necessidades e mais, que transborda para que você possa preencher também pessoas que estão precisando. Seja você com os outros a pessoa que você quer que os outros sejam com você. Porque assim você vai agradar o seu Pai. E assim você vai ter paz. E aí eu volto lá no início, que é o tema da palavra hoje. Melhor é dar do que receber. A gente pensa que às vezes é melhor só para o outro. É melhor porque é mais digno. Não, é melhor para o seu coração. É melhor para o meu coração. É melhor dar do que receber. E aí versículo 18. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça. Jesus veio
e venceu a maior maldade do mundo. Venceu o próprio pai da mentira, o diabo, de quem vem todas as coisas ruins. Não foi destruindo todos os pecadores. Foi como um cordeiro, manso, humilde, obedecendo ao Pai, agradando ao Pai, entregando a sua vida por nós. E Ele é quem tem a maior paz de todas. E Ele é quem tem a maior recompensa de todas, seja emocional, seja também de bens, toda a honra e toda a glória. Em mansidão, é em paz que se semeia o fruto da justiça. E aí o versículo continua: para os que promovem a paz. Quando você semeia a paz, o maior beneficiado é você mesmo. Quando você semeia a paz, o maior beneficiado é você mesmo. E eu quero terminar em Provérbios 10, versículo 25. Ele diz: a bênção do Senhor enriquece, e com ela Ele não traz desgosto. Para o insensato, praticar a maldade é divertimento. Para o homem inteligente, o ser sábio. Aquilo que teme o perverso, isso lhe sobrevém. Mas o anelo, o desejo dos justos, Deus o cumpre. Deus vai cumprir seu desejo. Deus vai te dar prosperidade, como foi ministrado aqui mais cedo. Vai te dar prosperidade financeira. Deus vai te dar prosperidade emocional. Deus vai te dar prosperidade espiritual. Honra, Deus vai te dar. Você é filho dele. Não deixe o inimigo colocar na sua mente que certa área ou outra você não vai ter a vitória, você não vai ter o seu desejo realizado, mesmo que você já tenha tido derrotas nessa área antes. Não deixa, não acredite. A bênção do Senhor enriquece e não traz desgosto. Deus vai cumprir o seu desejo, mas é o desejo do justo. Justo é quem escolhe andar no caminho de Jesus. A paz não depende do que fazem por nós. A paz depende do que nós fazemos por nós e pelos outros. Melhor é dar do que receber. E eu quero te convidar a ficar em pé e nós vamos orar nessa noite. Que nós possamos ter paz. Que nós possamos viver tudo aquilo que o Senhor planejou para nós. Que nós possamos, como o livro de Tiago falou, promover a paz, porque são esses que recebem também a paz. Você pode nesse momento falar: Senhor, me ajude, Senhor. Pai, me ajude a não olhar pelo que o outro deve fazer por mim, mas olhar para o que eu devo fazer pelo Senhor. Pai, quando o próximo errou comigo e o Senhor me diz para ter alguma atitude, eu digo: Deus não é justo. Pai, que nós possamos lembrar que é pelo Senhor. E o Senhor merece muito mais que nós podemos dar. Senhor, eu te peço por essa pessoa que está nesse momento sem paz aqui. Senhor, que todos nessa noite possam ter a paz, esse amor do Senhor que preenche, esse amor do Senhor que acalma e que transforma todas as situações. Pai, que nós possamos agradar ao Senhor, andar no caminho do Senhor, promover a paz. Eu declaro em nome de Jesus, que nessa situação, Pai, que esse irmão, que essa irmã está orando agora, que haja paz. Senhor, que o Senhor dê a cada um que está aqui nessa noite sabedoria para agir. Pai, para lidar com cada situação e também com cada sentimento que vem. Senhor, não negando, não mentindo contra a verdade, não se gloriando, nem fazendo a justiça do homem, humana, mas na sabedoria do Senhor, na paz. E nós declaramos que haja vitória. Que o desejo de cada um aqui, o Senhor cumpra, para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe.